Em apreciação à ata da sessão passada. É só, Excelência. Pela aprovação. Diante da manifestação dos evidenciados, por aprovado. Agora nós temos aquele pedido de vista, né, que é o único que eu estou fazendo. É 41. Eu posso, Excelência, envolver da deixar aqui? Não, Vossa Excelência pode organizar. Perfeito. O 41. Eu tenho um voto visto, né? Do 942. Todos dois. Sou eu. É o 942. Eu não. 942. Vai para 942, todos os dois. Tem dois de vista. O meu aqui está lançado como o SAG 39. Mas agora ele está como 41. O SAG. Pode dar uma olhada. Boa tarde. Boa tarde. Aí tem aqui o do Eu desembargador. estou online. Andréa Coelho, defensora Perfeito, pública. doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Estou senhores online. desembargadoras e desembargadores. É o doutor... Agora, nosso... 1h. Então, aí não deu para eu ir pessoalmente. Perfeito. Mas aí eu queria, desembargadora, antes de começar a sessão, Sim. agradecer pelas condolências recebidas de Vossas Excelências, pelo falecimento da minha mãe. Isso. E agradecer essa solidariedade, foi muito importante para mim. Sem dúvida, doutora. Sinta-se agora abraçada, ainda que virtualmente. O desembargador está sem... eu estou ouvindo, não, senhora. Sinta-se agora abraçada, doutora, ainda que virtualmente. Eu não estou ouvindo, desembargador. Continua sem ouvir, viu, cidadão? Doutor André, me escuta, Tarcílio. Porque está ligado aqui. Ela não está ouvindo. A gente escuta aqui, excelências, viu? Os senhores. Eu escuto. É o áudio da senhora, doutora. Muito obrigada, doutor, pela confirmação de estar... Boa tarde, excelência. Boa tarde. Senhora desembargadora presidente, senhores desembargadores, boa tarde. Sim, doutor Luiz Eduardo. Desculpe o atraso, só agora há pouco tempo eu consegui entrar no link da Câmara. Sem problema, meu amigo. 5 eu minutos está mais que na hora. Eu Tá estou ouvindo muito bem a senhora e creio que a doutora Andréa não está conseguindo, mas todos nós aqui estamos ouvindo muito bem a senhora. Muito obrigada, excelência. Nós vamos vamos deixar os processos do 942 para depois da votação dos recursos naturais. Com sustentação oral, nós temos na plataforma PJE, de Vossa Excelência, desembargador Ximenes, na nossa pauta é o 20. Trata-se de uma apelação civil de número 3884, dígito 04, 2017, com final 0073, envolvendo o município de Croatá e Luiz Uchoa Pinho. Nós temos a sustentação oral pela doutora Camila, doutora? Camila Maria Gonçalves Rocha. É a senhora? Ela está? Mas não está nos respondendo. Também doutor Igor Sanatiel Gonçalves Rocha. Não? Pronto. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutora. Pronto. Doutora, só um minutinho, diga. por favor. Tudo bem. Desembargador, posso pegar e conceder o prazo da doutora? Perfeito. Vossa Excelência dispensa o relatório, doutora Camila? Dispensa, excelência. Muito obrigada. Então, a senhora tem 15 minutos. Excelência, por gentileza, não, eu vou abrir mão da sustentação oral. Ah, tá ótimo, tá ok. Então, desembargador Ximenes, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, eu vou fazer o voto aqui pela leitura da emenda. Se houver necessidade de algum esclarecimento, eu faço. Então, a controvérsia recursal consiste
em analisar o direito do demandante à percepção das verbas relativas às férias não usufruídas, acrescidas do texto constitucional e ao 13º salário decorrentes da contratação para exercício, aliás, não é nem contratação, é da nomeação para o exercício do cargo de secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do município de Croatá. O Supremo Tribunal Federal, por meio de acordo proferido em sede de repercussão geral, tema 484, firmou orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade da percepção do 13º salário e do texto constitucional de férias pelos agentes políticos. No entanto, há necessidade de previsão expressa na legislação local para tal fim. Em caso o autor apelado foi nomeado para exercer o cargo de secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente no período de 2 de janeiro de 2013 a 30 de setembro de 2014. O artigo 6º da Lei Municipal número 339/2012 prevê aos secretários municipais o pagamento apenas do 13º salário. Desse modo, diante da ausência da previsão legal em relação às férias acrescidas do texto constitucional, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do município ao pagamento da referida vantagem, ficando mantida acerca do 13º salário referente ao período em que o autor laborou, ainda que proporcionais. Então, apelo conhecido e provido, sentença reformada parcialmente. Como eminente relator, É isso, Excelência? Perfeito. Vou repetir porque estava desligado. Apelo conhecido e provido, sentença parcialmente reformada, doutora Camila. Esse é o julgamento. Ok, Excelências, muito obrigada. Boa tarde, excelente semana. Obrigada para a senhora também. Passamos agora para do 5º gabinete do desembargador Tacílio. Então, ainda na plataforma PJE, nós temos o 92 da nossa pauta, 98, perdão. 98 da nossa pauta. É uma apelação cível e remessa necessária, envolvendo Normando José de Souza e outros, e Gilvanda Tenório de Alencar Rodrigues e outros. A sustentação oral está a cargo pela virtual, através do doutor Dorian Lucena Silva Matos. Doutor? Boa tarde. Isso, Excelência. Boa tarde, presente. Espero ter lido o nome de Vossa Excelência corretamente. Corretamente, Excelência. Pois não. O Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, dispensado. Pois, a partir desse momento, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Excelências. Em resumo, a apelante alega um vício formal no procedimento de rescisão contratual unilateral entre os litigantes, de um suposto contrato que teria sido assinado entre as partes. Cabe frisar, Excelências, que durante o ano de 2023, de 1º de janeiro de 2023 a 31 de 12 de 2023, a apelante prestou serviços na Câmara Municipal. Esse primeiro contrato, encerrou-se exatamente no dia 31 de 12 de 2003. Virado o ano, foi minutado um aditivo, mas com data de execução dos serviços a partir de 2 de janeiro de 2024. O contrato havia se encerrado em 31 de 12 e somente um aditivo preveu a continuidade dos serviços, mas de maneira extemporânea a partir de 2 de janeiro.
Mas ainda existe, Excelência, ao nosso ver, a maior nulidade. É que esse aditivo jamais foi assinado pelo apelante, pela parte que impetrou o MS. Então, diante de uma situação na qual o documento original, que nasceu inválido, face essa diferença de tempo, face essa não continuidade da relação jurídica, esse documento jamais foi assinado. O que nós entendemos é que existe hoje, diante de um abusivo exercício do direito, diante da falta de assinatura do aditivo, e o pior, Excelências, a falsificação desse aditivo contratual quando ele foi apresentado nos autos do mandato de segurança. O documento original, conforme atesta a ata notarial expedida pelo cartório da cidade de Potengi, demonstra que o aditivo jamais tinha sido assinado pelo apelante. Mas o mesmo, após ter recebido a informação que iria ocorrer a rescisão do contrato inexistente diante do princípio da autoridade do poder público, a partir do ato da presidente, quando tomou conhecimento, a partir de vereadores, que os serviços não estavam sendo prestados a contento, que foi verificada a documentação, não tinha aditivo assinado. E assim, a presidente da Câmara, através do seu dever legal, rescindiu o contrato. Para surpresa de todos, com a impetração do mandato de segurança, apareceu lá um aditivo assinado. E, conforme a cópia original que nós comprovamos através da ata notarial, esse documento foi falsificado. Então, o que nós estamos diante de Excelência é que essa situação, provada por meio da ata notarial, ela atesta que o documento original jamais tinha sido assinado. Então, não existia relação jurídica naquele momento. O que nós vemos, na verdade, é uma tentativa do apelante de utilizar o judiciário para dar validade a um contrato que, por sua natureza, se tornou nulo. Excelências, é inquestionável que o termo aditivo apresentado pelo apelante carece da assinatura necessária para sua validade, o que nunca ocorreu. Essa ausência de assinatura torna o contrato inexistente, torna uma relação jurídica inexistente. E tentar dar-lhe credibilidade é uma verdadeira afronta à lógica jurídica e também à moralidade administrativa. Não tem como eu não pontuar aqui a conduta da apelante. Ela não satisfeita em deixar de assinar o contrato dentro do prazo legal, ela apresenta ao judiciário um documento visivelmente adulterado. Inclusive, essa adulteração desse documento é objeto de um inquérito policial que tramita na Delegacia Civil do município de Araripe, o qual é responsável pela circunscrição do município de Potengi. Há uma investigação policial em curso sobre a falsificação desse documento. A prova inequívoca dessa fraude, como eu disse antes, está exatamente na ata notarial, que está acostada aos atos. Ela atesta que o termo aditivo enviado no MS não estava assinado. Então, essa tentativa de forjar um documento público é um ato gravíssimo e está aí sendo investigado a suposta prática de falsificação do documento. Querer que esse egrégio Tribunal de Justiça, diante da má-fé da conduta da apelante, conceda ao mesmo algum direito nesse sentido, eu jamais posso acreditar e tenho absoluta certeza que se torna impossível o tribunal conferir essa pretensão. A gente não pode aqui admitir que uma empresa que deliberadamente tentou enganar o Poder Judiciário e agora esse mesmo Poder Judiciário a recompense com a restauração de um contrato que nunca existiu, tanto pela sua execução como pela falta da assinatura respectiva. E, para avançar, Vossas Excelências, é importante frisar que a rescisão promovida pela Câmara Municipal de Potengi foi motivada pela ausência desse contrato válido, também pela falta do zelo contratual na prestação dos serviços. E visando essa proteção do interesse público, a presidente findou essa relação através da comunicação devida ao suposto prestador. A Câmara Municipal, a identificar essa nulidade e a própria incomunicabilidade do apelante, que não prestava o serviço, não aparecia na Câmara Municipal, comunicou através de um documento que o contrato estava sendo rescindido, já que ele não existiu verdadeiramente, e a Câmara, por questões técnicas, até de assistência mesmo de pessoal,
não conseguiu visualizar essa não assinatura desde o seu início. Só foi ver a partir das reclamações dos vereadores da casa. E o que eu devo ressaltar ainda, Vossas Excelências, é que a rescisão foi uma medida necessária e urgente. Não existia uma comunicação com o então prestador. O mesmo não aparecia para prestar seus serviços. Não tinha uma comunicabilidade mínima. Então, a presidente, quando tomou conhecimento das diversas reclamações que foi buscar o contrato do apelante, viu que não tinha assinatura. Viu ainda mais que ele, em tese, iniciaria a sua execução a partir de 2 de janeiro, uma vez que o contrato original se encerrou em 31 de dezembro, ou seja, não houve continuidade da prestação do serviço, não houve continuidade da relação jurídica entre as partes. Então, a Câmara Municipal, ela, ao exercer esse direito da sua autotutela, esse direito de ver, agiu dentro dos limites legais e morais, não podendo ser punida, depois de tanto tempo, por uma tomada de decisão que venha contrária ou venha a reconhecer essa situação que, lamentavelmente, nós temos que apresentar a Vossas Excelências, que é a falsificação de documento público para servir de embasamento a uma pretensão que é amplamente ilegal. Então, Excelência, para não me delongar mais e de maneira muito objetiva, fica evidente que a apelante tentou subverter a verdade e enganar o judiciário, tanto no juízo de primeiro grau como agora, nessa apelação. A gente respeita o direito da apelante em tentar, mas ele não pode ser jogado ao ralo assim. Nós não podemos permitir que uma empresa que praticou atos fraudulentos seja beneficiada. Que ela reivindique um direito que não existe, porque a relação jurídica não existia mais. Tanto, como eu disse, pela falta de continuidade da prestação do serviço, como pela falta de assinatura. E nós sabemos que a relação jurídica entre as partes, ela se estabelece e se inicia a partir da assinatura da avença entre essas partes, a partir da assinatura do pacto contratual. Então, o princípio da autotutela dos atos administrativos impõe medidas que devem ser tomadas pelo administrador. E foi assim que exatamente agiu a presidente da Câmara Municipal, preservando o ato administrativo e corrigindo aquela imperfeição. Portanto, Excelência, em nome da justiça e da proteção do interesse público, requeremos que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela sustentação oral. Desembargador Tarcílio, é de Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Inicialmente, nessa primeira intervenção, quero cumprimentar aos membros desta primeira Câmara de Direito Público, na pessoa de Vossa Excelência, o doutor representante do Ministério Público, doutor Luiz Eduardo, meus cumprimentos, a doutora Andréa Coelho, também igualmente meus cumprimentos e o meu abraço solidário em razão do falecimento da sua mãe, como bem foi lembrado aqui pela desembargadora Lisete, servidores, a senhora secretária, servidores da Câmara, doutor Dorian Lucena, meus cumprimentos, meu cordial boa tarde a Vossa Senhoria. Meus cumprimentos, doutor Tarcísio. Prazer. Inicialmente, eu quero destacar que eu, em atendimento solicitado de apresentação de memoriais, eu recebi a procuradora, eu acho que é um representante da Câmara, acredito que sua colega, doutor Dorian, que me apresentou foi a doutora doutora Marcela, minha colega, minha esposa, inclusive. Sim, muito boa a informação. Então, a recebi e ela apresentou o caso, entregou os memoriais, como é costume o atendimento às partes, e passei a examinar com toda cautela e cuidado os autos, porque, na verdade, neles, nos documentos trazidos aos autos, que eu pude tomar, né, as fundamentações e chegar à conclusão que eu cheguei na solução deste caso. O que aconteceu, desembargador Fernando e desembargador Durval, é que, como bem salientou e esclareceu o doutor advogado, era um contrato de prestação de serviço junto à Câmara Municipal, lá do município de Potengi. E foi procedido de um mandado de segurança, desembargador Inácio, no qual o magistrado de primeiro grau
ele extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas, analisando a sentença do magistrado, ele não fez menção às provas acostadas e foi uma sentença muito genérica, tá certo? E no voto eu fundamento o meu entendimento no sentido de considerar nula essa sentença, por completa ausência de fundamentação, né? Não há fundamentação, não há destaque, referência ao pedido, causa de pedir, provas, ele não foi genérico, a sentença lavrada pelo magistrado. Então, nesse sentido, eu voto no sentido de que a sentença seja cassada, né, por ausência de fundamentação. Prosseguindo, identifiquei também que, por considerar ser matéria apenas de direito, Madura, Lisete, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1013, eu avancei no julgamento da questão, da causa. Então, feito esses esclarecimentos, eu vou proceder aqui à leitura da proposta de ementa e no decorrer do voto eu faço algum outro esclarecimento que seja necessário. Trata-se de remessa necessária de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o mandamos sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita, por não se tratar de direito líquido e certo, segundo a ótica do juiz de primeiro grau. Nos termos do disposto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 10.016 de 2009, a sentença de extinção sem resolução do mérito proferida em mandado de segurança não está submetida à remessa necessária. Nesse caso, eu não conheci da remessa porque não se trata de situações onde em mandado de segurança poderia se proceder ao conhecimento. Não é o caso. Remessa não conhecida. Obrigado. Destaco que, não tendo a sentença sequer destacado a existência das provas acostadas aos autos pelo impetrante, consignando apenas de forma genérica que a denegação da segurança seria por ausência de prova inequívoca dos fatos, verifica-se infração ao disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, impondo-se a sua cassação. 3. Considerando que a matéria versada é unicamente sobre questão de direito e não há necessidade de produção de novas provas, inexiste óbice a aplicação da teoria da causa madura por força do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Processo Civil, possibilitando a análise do mérito da demanda por esta instância revisora. Item 4. Mesmo que a administração pública se encontre convencida em determinada situação concreta da ocorrência de uma das hipóteses legais autorizadoras da rescisão unilateral do contrato, não pode promovê-la repentinamente sem antes oportunizar ao contratado o efetivo exercício do direito ao contraditório e ampla defesa no devido processo administrativo, nos termos do disposto nos artigos 137 e 138 da Lei 14.133 de 2021. Em caso, a autoridade impetrada não comprovou que a rescisão contratual foi procedida do devido procedimento administrativo, em que fossem oportunizados à empresa contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a concessão da segurança para invalidar o ato administrativo que rescindiu unilateralmente a avença firmada com a empresa impetrante, precedente do Tribunal de Justiça. Eu quero só dizer que eu não estou... essa decisão, ela não invalida que a administração proceda com a análise dessa prova, mas dentro do devido processo administrativo. O que eu reconheci foi isso. Não que essas provas sejam imprestáveis, não, elas têm a valoração dela, mas devem ser feitas no momento oportuno e na sede e na seara correta e legal para isso. O que eu estou querendo dizer nesse sentido, colacionei jurisprudências, inclusive, desta Corte, nesse mesmo sentido, razão pela qual, em conclusão, deixo de conhecer a remessa necessária e, com relação à apelação, conheço e dou provimento.
anulando a sentença e concedendo a segurança para que seja renovado o procedimento no sentido a realização do regular procedimento administrativo. É como voto, senhora presidente e eminentes pares. Acompanho o eminente relator. Desembargador Duval. Perfeito. Diante da manifestação dos eminentes pares, o presente recurso foi conhecido e provido e a segurança concedida. Correto, desembargador relator? Perfeito. Passamos agora, ainda na mesma plataforma PJE, a nossa pauta 88, é de Vossa Excelência, desembargador Inácio. Trata-se do processo 3.391.56/2023, final sequência 40. É um agravo de instrumento. Nós temos aqui a sustentação oral pela doutora Beatriz Vieira Faria. Se encontra? Sim, boa tarde. Boa tarde. A senhora está representando, no caso, a Coelce, né? Exato. Perfeito. Porque é a Companhia Energética do Ceará versus Estado do Ceará. A senhora dispensa a leitura do relatório, Excelência? Sim. Muito obrigada. E a senhora tem 15 minutos a partir desse momento. Perfeito, muito obrigada. Um provimento ao agravo. Perfeito. Se ela dispensar a sustentação oral, eu leio o projeto de emenda, que é até bem explicativo. A senhora Tá concorda? ótimo, com certeza. Perfeito. Perfeito. Então, o desembargador pode proceder com a leitura da proposta de emenda. O cerne da questão comporta tão somente o exame da decisão interlocutória proferida na ação de execução fiscal de número 01-32-752-32-2016-806-001, que indeferiu o pedido de substituição da carta de fiança de número 2066-512.2, por seguro garantia correspondente às apólices de número 16.75000147712 e 17.75000774112 e seus respectivos endossos, sob o fundamento de que não houve a demonstração do princípio da menor onerosidade do devedor. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão adversada deve ser reformada para que seja deferido o pleito em substituição da carta de fiança pelo seguro garantia subjúdice, em decorrência da admissão pelo artigo 9º, 2, pelo artigo 5º, 1 da Lei 6.830/80, do uso desta garantia como meio de assegurar as execuções fiscais, assim como porque tal alteração se faz necessária para que haja a observância do princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que os custos da carta de fiança são mais elevados do que o dispêndio exigido para a manutenção do seguro-garantia, já que o recorrido sustenta que o seguro-garantia em comento não pode substituir a carta de fiança já apresentada, por possuir prazo determinado, o que alega ser um fator que confere menor liquidez e eficácia de tal instrumento, em comparação com a garantia já apresentada nos autos. Relativamente a tal controvérsia, importa destacar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, o Colente Superior Tribunal de Justiça, tenha afirmado o entendimento de que o seguro-garantia, que por sua prazo determinada é inidôneo para assegurar a execução fiscal, essa Corte Superior também compreende que, com fulcro no artigo 15, inciso 1 da Lei 6.830/80, é possível a substituição da fiança bancária pelo seguro-garantia, desde que sejam observados os requisitos formais para a emissão do instrumento de garantia no âmbito judicial e respeitadas as particularidades do microsistema das execuções fiscais, assim como as disposições do Código de Processo Civil quanto ao tema. Ademais, o princípio da menor onerosidade do executado não deve ser aplicado irrestritamente, mas sim em harmonia com o princípio da efetividade da execução, como forma de prescrever o interesse do credor, nos termos do entendimento da nossa Corte Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Assim, embora a legislação e jurisprudência prata admita a substituição da
da fiança bancária para seguro-garantia da execução fiscal, tal admissão depende de análise individualizada da presença ou não dos requisitos formais do instrumento apresentado e da segurança ofertada como nova garantia, de modo a evitar o desrespeito ao princípio da efetividade da execução. Em caso, analisando a apólice de seguro-garantia anexada aos autos, ID 6723754, observo que tal garantia possui prazo determinado com a previsão de vigência das 24 horas do dia 07/8/2020 até 24 horas do dia 07/8/2025, período que não coincide com o trânsito em julgado do processo, e nas condições particulares de que as renovações não serão automáticas e sucessivas, mas sim que dependem da prévia solicitação à seguradora para análise, anuência expressa e emissão do competente endosso da apólice. Por outro lado, as demais condições particulares, assim como as condições gerais e especiais do seguro, garantia judicial para execução fiscal, certificam a sua segurança, liquidez e eficácia, para além do período de vigência estipulado, ao estabelecer que, 1. Há manutenção da vigência do seguro enquanto o tomador não houver adquirido o prêmio nas datas convencionadas. 2. Caracteriza-se o sinistro gerando a obrigação de pagamento de indenização pela seguradora, nas hipóteses em que o tomador não pagar o valor executado quando determinado pelo juiz e descumprir a obrigação de, em que 60 dias antes do fim da vigência da apólice, renovar o seguro-garantia ou expressar nova garantia suficiente e idônea. E 3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, comunicará ao segurado e ao tomador mediante aviso prévio de, no mínimo, 90 dias, que antecede o final da vigência da apólice, se ocorrerá ou não sua renovação, somente podendo denegar a renovação, quando comprovada a inexistência de risco a ser coberto, afastando-se a cláusula que dispõe sobre as perdas de direitos. Portanto, concluo que o seguro-garantia subjúdice possui cláusulas aptas a garantir a efetividade da execução, pois assegura sua renovação quando subsistir o risco de ser coberto e ou não for substituído por outra garantia aceita pelo segurado. De modo que, ao contrário do que sustenta o agravado, a substituição da carta de fiança pelo seguro-garantia não representa qualquer enfraquecimento da liquidez e da eficácia da garantia anteriormente ofertada. Por fim, diante da demonstração do alto custo da manutenção da fiança bancária de número 2066512, ID 6723760, prestigiando o princípio da menor onerosidade da execução, cuja aplicabilidade na situação do exame, conforme demonstrado, não esvazia o princípio da efetividade da execução. Verifico a impertinência dos fundamentos expressos na decisão adversada para indeferir o pleito e comento, notadamente de que não é possível acatar as alegadas dificuldades financeiras da executada, ora agravante, em manter a carta de fiança. Garantia menos onerosa por ser uma empresa de capital aberto, que negocia suas ações nas principais bolsas de valores brasileiras e detém um monopólio de distribuição de comercialização de energia em todo o território cearense. Então, no caso aqui, é recurso conhecido e provido de decisão reformada. É como voto. Perfeito, Excelência. Desembargador, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Tarcísio. Acompanho, eminente relator. Perfeito. Anunciando o resultado definitivo para o presente recurso, conhecido e provido à unanimidade. Boa tarde, doutora Beatriz. Muito obrigada pela participação. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Agora, preferência sem sustentação oral, nós temos de Vossa Excelência, desembargador Tarcísio. Eu posso só dar o resultado? Pois não. Perfeito. Ainda no PJE, é o 102 da nossa pauta. Trata-se da apelação cível 20.2536, dígito 86, 2022, final, uma sequência 301. Ação anulatória. Apelação cível envolvendo o Estado do Ceará e Socicam Administração, Projetos e Representações LTDA. Nós temos aqui como julgamento de Sua Excelência relativamente aos embargos, né? A aplicação da súmula 18 deste sodalício, porquanto conhecidos e rejeitados. Confere, Excelência? Perfeito. Aqui, tomando o respectivo voto dos eminentes pares, desembargador Mendes. Acompanho.
Perfeito. É do Tarcílio, né? Isso. Desembargador Duval? Não, senhor presidente, é do Tarcílio. É, exatamente. É, sem sustentação oral. E aí, tornando definitivo o julgamento, a aplicação da súmula 18 deixa só da lista, embargos conhecidos e rejeitados. Continuando aqui, nós vamos para o extra pauta. Nós temos aqui o do... Vou perguntar, os senhores querem dar continuidade ou a gente passa para o 942? Vossa Excelência que decide aí, para mim tanto faz. Para o senhor, desembargador Duval? E para os eminentes? Então, deixa para o fim. Vossa Excelência é presidente e relator, então. Ai, meu Deus, eu acho que expõe menos. É. Vamos aqui para os extra pauta de Vossa Excelência desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Eu posso ir lendo logo os resultados, se Vossa Excelência assim me autoriza. No SAG, nós temos o 137261, dígito 35/2018, final 0001/50.001, embargo de declaração civil, embargante, Defensoria Pública do Estado do Ceará, embargado Estado do Ceará, embargo de declaração rejeitados à unanimidade. Nós seguimos ainda com a relatoria de Vossa Excelência, nós temos o 23.18.55.70.2020, final 0001/50.001, embargo de declaração. Perfeito. É porque aqui estava como se fosse SAG, né? Mas é PJE, Excelência. Aí Vossa Excelência vai fazer a leitura, porque ele não está disponível. É o número do processo 23.18.55, dígito 70. 18.55, dígito 70. Isso, Excelência, 2020. Embargo de declaração, oposto em acordo, em juízo de retratação deu provimento ao agravo técnico para condenar o Estado ao pagamento de R$1.000 a título de honorários subsidiários da Defensoria Pública. A questão em discussão consiste em saber que aplica a Defensoria o artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Não existe omissão no julgado, porquanto consignado expressamente que, em se tratando de demanda envolvendo direito à saúde, os honorários subsidenciais devem ser fixados por unidade, constituído no artigo 85, parágrafo 8º do CPC, uma vez se tratar de bem jurídico destinado, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Semelhante ao que eu julguei. Perfeito, Excelência. Ao anterior. Desembargador Duval? Desembargador Inácio? Com o eminente relator. Tornando definitivo o julgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O outro também, de Vossa Excelência, na mesma plataforma, PJE. É o 312.35, dígito 06/2023. Perfeito, Excelência. A decisão colegiada examinou os fundamentos considerados essenciais para o desfecho da lide, expondo de forma clara e fundamentada as razões pelas quais entendeu não ser cabível o cumprimento de sentença, rediscutir questões que deveriam ter sido apreciadas na fase de conhecimento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Tentativa de reapreciação da causa, que é vedada pela súmula 18, para a declaração e rejeitado. Perfeito, Excelência. Desembargador Duval. O relator. Desembargador Inácio. Também, perfeito. O relator. Tornando definitivo o presente julgamento, embargo de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade. Agora, de relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, nós temos na plataforma SAG o 484, dígito 36/2024, final 00010.
conflito de competência civil, Excelência, já se encontra conosco, eu vou fazer a leitura de como assim Vossa Excelência definiu. Conheceu do presente conflito e declarou competente o juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública desta comarca, para processar e julgar o feito do que foi acompanhado pelos eminentes pares. No segundo, é também um conflito de competência civil sobre o número 354, de 46/2024, final sequência de 4 zeros. O eminente relator conheceu do conflito e declarou competente o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública desta comarca para processar e julgar o feito, no que foi acompanhado pelos eminentes pares. Processos em pauta. Nós temos aqui o primeiro, da plataforma SAGE. Perfeito. É de relatoria do eminente desembargador Luiz Mendes Rocha, e considerando que já no voto provisório todos acompanharam, eu só peço a confirmação do eminente desembargador Durval Aires Filho, confirma os votos provisórios lançados, e de Sua Excelência, desembargador. Também confirmo. Pois então, vamos fazer a leitura do resultado. 12.409, dígito 43, 2010, final 0001. Sua Excelência, o eminente relator, conheceu e deu parcial provimento. O próximo, 32.15, dígito 93, 2018, final 0071, apelação civil. Sua Excelência conheceu da apelação interposta pela parte autora em juízo de retratação, no que foi acompanhado pelos eminentes pares. O terceiro, exatamente. Aqui nós temos o 53.050, dígito 04, 2021, 0117, apelação e remessa necessária. O desembargador relator conheceu e proveu o apelo em juízo de retratação e foi à unanimidade. O subsequente é o 50.260, dígito 3, 2020, final 0075, apelação civil. Sua Excelência conheceu da apelação e deu parcial provimento para cassar a sentença e denegar a segurança. O subsequente é o 21.46.99, dígito 98, 2022, final, uma sequência de 3 zeros, 1, apelação e remessa necessária. A apelação foi conhecida e desprovida, à unanimidade. Do 6, 28, 60, 41, dígito 09, 2021, final, uma sequência de 3 zeros, 1, apelação civil, que foi conhecido e parcialmente provido. O recurso adesivo, conhecido e desprovido, todos à unanimidade. O 7, 26, 4888, dígito 17, 2021, final, a sequência 301, apelação civil, conhecido e desprovido à unanimidade. O 8, 4166, dígito 50, 2014, final 0161, trata-se de apelação civil e remessa necessária. Exame obrigatório e apelo, conhecidos e parcialmente providos à unanimidade. 9, 41.482, dígito 63, 2012, final 0001/50.000, embargo de declaração civil, embargo de declaração conhecido e acolhidos sem efeitos infringenciais. À unanimidade. O 10, 2208, dígito 55, 2008, final 0091, é apelação civil. As apelações foram conhecidas e providas, reformando a sentença e julgando improcedente a pretensão autoral à unanimidade. 11, 205, 709, dígito 55, 2021, final 0001, apelação e remessa necessária. A remessa necessária não conhecida e as apelações conhecidas, mais desprovidas, todos à unanimidade. Agora, de relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, ainda na plataforma SAGE. O 12,
20.28.75, dígito 11/2023, final 0001, apelação cível, que foi conhecida e desprovida, sentença reformada de ofício. Pergunto agora se o eminente desembargador Inácio confirma todos os votos já lançados com relação ao desembargador Duval. Confirmo. Perfeito. Igualmente, confirmo, por consequência, todos à unanimidade. Passando agora ao 13, nós temos 52, 29, 53, 18, final 0167/50.000, embargo de declaração cível, conhecidos e providos à unanimidade. O 14, 20.2504 de 7/2/2022, final 0101, apelação cível, conhecida e desprovida, sentença alterada de ofício quanto aos honorários sucumbenciais, à unanimidade. O 15, 27.3803, 2022, final 0001, apelação cível, conhecida e desprovida à unanimidade. O 16, 63.4085, de 18/2023, final, uma sequência de 4 zeros/50.000, embargo de declaração cível, aclaratórios conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos, à unanimidade. 17, 62.4115, de 57/2024, final, uma sequência de 4 zeros/50.000, agravo interno cível, conhecido e desprovido à unanimidade. O 18 é o 24.2407, dígito 89/2023, final 0001, apelação cível, conhecida e desprovida à unanimidade. O 19, 51.097, dígito 27/2020, final 0121, apelação cível e remessa necessária. Em juízo de retratação negativo, Sua Excelência, o eminente relator, manteve o acórdão de folhas 413 a 432, que modificou parcialmente a sentença de folhas 309, 327. Tal resultado é a unanimidade. O 127 de 76/2012, final 0194, apelação cível que foi prejudicado, à unanimidade. O 21.1384, de 90/2012, final 0080/50.000, embargo de declaração cível, conhecidos e providos à unanimidade. Agora passamos à relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez Neto. Eu confirmo os votos provisórios já lançados, Sua Excelência, desembargador Tacílio. Perfeito, Excelência. Então, os de Sua Excelência, desembargador Inácio, eles, na nossa pauta, vão do 22 até... Um minuto, por favor. Até o 38. E todos votaram de acordo com Sua Excelência, o eminente relator. Vou agora passar aos processos da minha relatoria. Na minha relatoria, eu só tenho o que está suspenso pelo 942, nós vamos votar posteriormente ao julgamento da pauta. Passando agora à relatoria do desembargador José Tacílio Souza da Silva. Desembargador Ximenes, confirma, Excelência? Perfeito. Desembargador Duval, igualmente? Perfeito. Então, os de Sua Excelência, o eminente relator, vão do 40 a 41, e o resultado é consoante o entendimento do eminente relator. Agora, na plataforma PJE, nós temos de Sua Excelência o desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, que eu vou dar por confirmado todos diante já dos eminentes relatores. E vai do primeiro até o 27, todos devidamente acompanhados, consoante entendimento lançado por Sua Excelência, o eminente relator. Passando agora ainda na plataforma PJE, nós estamos aqui com o desembargador Duval, que vai do 28 na nossa pauta, por favor. Até o 67. E de acordo com a confirmação dos votos
de todos que já está devidamente computado aqui no PJE, os eminentes desembargadores Inácio e eu votamos consoante o entendimento lançado por Sua Excelência. Perfeito. Nós só temos, nesse caso, o 34, que foi retirado, que foi aqui, está sendo adiado o 33. Confirma, Excelência? O 33 é o 237012, dígito 2024. 33. E o 34 também, Vossa Excelência está adiando, né? O 36, igualmente adiado. Não, Excelência, está tranquilo. Então, dessa leitura, estão adiados o 33, o 34 de nossa pauta e o 36. Automaticamente passarão para a próxima pauta. No 43, eu votei, por incrível que pareça. Foi. Desembargador Inácio, está faltando o voto de Vossa Excelência para o da nossa pauta de Sua Excelência, o desembargador Duval, de número 43, é o 50.605-02. Esse daí, 2020. Excelência, eu votei mas o senhor vai pedir a vista. Não, eu vou tirar da vista, porque é o seguinte, eu não concordei com o valor da indenização. Eu sugeria os 80 mil reais em vez de 100. A apreciação de Vossa Excelência. Eu não votei por conta do pedido de vista. Do eminente desembargador Inácio. Eu também acompanho a sugestão de Vossa Excelência e, por via de consequência, nós dois acompanhamos. O eminente relator. Isso é o 43. Eu não me opus. Deixa eu ver aqui. É o 62, que não consta, não foi computado o meu voto. E eu votei em todos, inclusive nesse, que é as horas extras aqui. Perfeito, está confirmado. Agora, na plataforma PJE, de relatoria do eminente desembargador Inácio, diante da confirmação dos eminentes pares, tanto eu quanto o desembargador Tarcílio, vai do 68 até, me socorra, doutora, por gentileza, 89, já fui direto nele nos resultados. Então, todos nós, os julgadores, acompanhamos o entendimento lançado pelo eminente relator. Passamos agora ao desembargador Tarcílio na plataforma PJE. São os do número 90 da nossa pauta até o 108 mesmo, doutora? Perfeito. Todos devidamente votados, acompanhando o entendimento do eminente relator. No caso do desembargador Chimenez e o desembargador Duval, que já confirmaram, tornando... Discordando. Não, ele está impedido. Perfeito, perfeito. Desembargador Inácio, Vossa Excelência já teve acesso ao nosso 95. É da relatoria do desembargador Tarcílio, né? Exatamente. A princípio eu não votei, porque eu não voto. Isso. Aí não tem, mas aí eu acompanho, eu li o voto, mas eu vou aguardar que a secretaria me informe, porque eu votaria, não sabia do impedimento do desembargador Chimenez, mas eu acompanho. Perfeito. Tranquilo. Então, todos estão devidamente votados, acompanhando o entendimento de Sua Excelência, eminente relator, inclusive nesse onde há suspeição levantada pelo julgador originário. Findamos aqui a pauta nesse sentido e passamos a apreciar o nosso processo, que já está com umas 3, 4, não, doutor? Tem um tempinho aqui. Eu gostaria só de rememorar o que eu lancei, tá? Perfeito. Nós temos o que eu digo aqui. Os principais
fundamentos do voto que justificam a conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento nos termos do artigo 17, parágrafo 16 da Lei 8.429, de 92. Primeiro, a ausência dos requisitos para a configuração da improbidade. A conversão é cabível quando, embora não estejam presentes todos os requisitos para a aplicação das sanções previstas para atos de improbidade administrativa, há indícios de ilegalidades ou irregularidades administrativas que necessitam de reparação. 2. Preservação da tutela ressarcitória ou ressarcitória. O ressarcimento ao erário não é uma sanção, mas uma reparação civil destinada a compensar os prejuízos efetivamente causados ao patrimônio público, independentemente da conduta ser caracterizada como ato de improbidade. Terceiro, economia processual. A conversão da ação permite o aproveitamento da demanda já existente sem a necessidade de ajuizamento de nova ação, o que está em consonância com os princípios da economia e da celeridade processual. 4. Garantia da integridade do patrimônio público. Mesmo que a conduta não confira improbidade, é essencial a correção de atos administrativos que causem prejuízos ao erário, garantindo assim a proteção dos cofres públicos. 5. Efeito devolutivo do recurso de apelação. A possibilidade de conversão pode ser examinada em sede recursal, especialmente quando o pedido de ressarcimento ao erário foi cumulativo na petição inicial e a sentença recorrida foi proferida antes da vigência da nova legislação. 6. Decisão amparada em precedentes do tribunal e de outras cortes estaduais. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário encontra suporte em decisões anteriores, tanto desta Corte, Primeira Câmara, quanto de outros tribunais. 7. Prevenção de decisão surpresa. A conversão da ação não viola o artigo 10 do CPC, que proíbe decisões surpresa, desde que as partes tenham sido devidamente intimadas e a se manifestar sobre a aplicação da nova legislação. Com essas razões centrais, renovando, venha aos eminentes pares que adotam entendimento diverso quanto ao ponto, mantenho o meu posicionamento no sentido de dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença impugnada para julgar improcedente o pedido de condenação do réu por atos de improbidade administrativa e, conforme o parágrafo 16 do artigo 17 da LIA, converter a ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o devido processamento. Se os senhores me permitirem, eu tenho aqui a conclusão dos votos divergentes. Posso ler? Pois não. Muito obrigada. A conclusão dos votos divergentes. No caso, o voto do desembargador Tacílio, embora concorde com a relatoria no sentido de reconhecer a ausência de dolo específico para fundamentar a condenação por ato de improbidade administrativa e a existência de indícios de irregularidades com possível prejuízo ao erário, o eminente desembargador diverge da solução que propõe a conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário em sede recursal. Sua Excelência entende que tal conversão deve ser realizada pelo juízo de primeira instância durante a fase de saneamento processual. Diante disso, propõe a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem para que o processo seja saneado conforme as novas disposições da Lei 14.230/2021. Concorda? Então, eu fiz o resumo correto. Do voto do eminente desembargador Fernando Ximenes. Diverge parcialmente da relatoria no que se refere à conversão da ação de improbidade em ação civil pública para dar provimento ao recurso de apelação, julgando totalmente improcedente o pleito autoral no que foi acompanhado pelos eminentes desembargadores Duval Aires Filho e Inácio de Alencar Cortes Neto. Perfeito? Isso, perfeito. Perfeito? Está correto, Excelência? Inclusive, eu fiz o voto senhor... e disponibilizei. Sim, mas ele disponibilizou o voto. Foi. O resultado do julgamento, considerando aqui já as divergências lidas,
Os senhores podem sugerir, mas o que eu estou propondo? Recurso conhecido e provido por maioria, sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos, ficando vencida a relatora apenas quanto à determinação de conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário em sede recursal. Perfeito. Eu queria só falar. Eu não sei pela ordem, se eu posso a ordem. Pode. Pode, já está no 942. É, criatura de Deus. Obrigado, senhora presidente, eminentes pares. Depois de lançar o meu voto vista, eu verifiquei o voto vista apresentado pelo desembargador Fernando Ximenes, acompanhado pelo desembargador Durval, e posteriormente o desembargador Inácio me encaminhou uma cópia, posteriormente eu vi no sistema o entendimento deles. Eu queria, nesse momento, fazer um esclarecimento e já adiantar que no ponto em que o desembargador Fernando Ximenes divergiu da minha conclusão com relação ao retorno dos autos, né? Por isso que é bom, colegiado, nós ouvirmos as posições de todos os colegas. Nesse ponto, eu quero reconsiderar o meu voto nesse ponto. E acompanhar o desembargador porque, na verdade, eu admito que a solução para devolver os autos à origem, ela fica, eu admito, fica contraditória à ideia de que não há dolo, como bem esclareceu o desembargador Fernando, no trecho final do voto dele, para que se configure ato improbo. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do eminente desembargador Fernando, no voto visto dele, já acompanhado pelos demais, no sentido, porque na conclusão, com relação à não possibilidade de conversão no segundo grau, já ficou, acho que ficou bem esclarecido. Então, senhora presidente, era só para dizer que eu, nesse aspecto, eu acompanho então, o desembargador Fernando. É como eu digo, está estabelecida a maioria. Eu só queria, senhor presidente, assim, relembrar, né? Assim, mas é claro, todos já examinaram, votaram, eu não deveria nem dizer mais nada, mas eu não aceitei a conversão, né? Pelos mesmos motivos já expostos pelos outros. E a minha discordância com o desembargador Tarcísio, que agora acaba, porque ele aderiu à minha condição, é que eu não vi assim como eu anular o processo, porque o juiz deu uma decisão com base na lei que regia a matéria na época, né? Eu coloquei isso aqui. E, então, o que eu não estou impedindo, né, do Ministério Público entrar com a ação civil pública aí, só acha que não pode. Tá bom, senhor presidente, só... Perfeito. E esse resultado que eu estou dando do julgamento, Vossas Excelências concordam? Concordamos. Sim. Improcedentes, os pedidos ficando vencida a relatora, apenas quanto à determinação de conversão da ação de improbidade, é isso? Em ação civil? Certo. Sim. Sim. Perfeito. É unanimidade. A conversão. É o que eu estou colocando. Pronto. Aí, de acordo com o 941 do CPC, o resultado, Vossa Excelência ficaria para lavrar o acórdão. Perfeito? Então, pronto. Viu como foi rápido? Só um. Eu sei, mas eu quero dizer que esse que vem se arrastando a várias, inclusive as minhas. Perfeito. Minha amiga, desculpe. Tome. Mas eu acho que foi bom esperar. Porque, exatamente. E daqui a pouco o desembargador Inácio já está contando os dias, horas e minutos, né? Hoje, férias. Agora, aqui o do segundo gabinete é o de Vossa Excelência, desembargador Inácio. É o desembargador Tarcísio que pediu visto. Pronto, doutor, pode falar. Nada. Eu achei. Para quê? Eu prefiro fazer uma leitura, né, desembargadores? Que aí a gente já chega ao...
Eu pedi vista dos autos, Deixa pra lá. é a apelação 314.8459, 2023, a relatoria do eminente desembargador Inácio Cortez, que havia informação de que haveria um voto... Desembargador Tassi, Vossa Excelência me permite Não. só uma parte, é porque, como a divergência foi parcial, a nossa, no meu caso, só com relação à conversão, então eu é que fico responsável pela lavratura do acordo, no 941. Isso. Mas é o 941. Vamos deixar Vossa Excelência como... como lavrando mesmo. Mas eu só queria esclarecer. O 941 é. Exatamente. Com a conversão. Por isso é que o 941 me deixa como responsável pela lavratura. Porque já está lançado, tá bom? Realmente eu fico responsável. Pronto. Desembargador, muito obrigada pela concessão da palavra novamente. Nada, presidente. Um prazer. Obrigada. Então, só continuando, então pedi vista dos autos porque havia informação de que havia uma manifestação minha num caso semelhante do mesmo município, mas, na verdade, o que eu encontrei foi um voto de minha relatoria, 3.867, dígito 02, 2023. Foi julgado no dia 20 de maio de 2024, desse ano. Quando, na verdade, esse voto lançado, eu acompanhei o desembargador, acompanhei assim, ele é no mesmo sentido da conclusão do desembargador Inácio, né? Então, eu acompanho o voto do relator, porque, inclusive, é precedente meu, no que foi identificado com relação aos reflexos da legislação, que é esse artigo, essa lei municipal 81-A de 93. Então, eu não identifiquei nesse processo aqui, nesse antecedente, desse precedente, razão pela qual acompanho o eminente relator, senhora presidente. Quando esse julgamento foi reefetivado, Vossa Excelência Desembargador Ximenes apresentou o voto visto, depois retornou, acompanhando o eminente relator. Então, eu não voto porque eu estava de férias. O voto é entre vocês três. Sim, agora o desembargador Tarsílio acompanha e, consequentemente, o resultado é de acordo com o entendimento do desembargador Inácio, né? Que dá aqui como, criatura, conhecido e negado provimento ao apelo do município de Santa Quitéria, não é isso, Excelência? Pronto. Exatamente, Excelência. Esse aí ninguém divergiu, criatura. Mas eu tive que fazer essa pesquisa, porque é bom salientar que quando a divergência é parcial e é mínima, continua a relatora como sendo responsável pela lavratura do acordo. Mas se Vossa Excelência quiser lavrar, não tem problema nenhum. Obrigada. Oh, meu Deus, nós temos algum... Não, é do meu, do 941. Meus amigos, alguma manifestação? Doutora, falei Pois não. Eu só gostaria de manifestar minha solidariedade à doutora Andréa Coelho, que eu estava de férias e soube agora que a genitora. O passamento da sua genitora Isso. Agora pertence ao país da espiritualidade, como diz a desembargadora Nailde. Sim. Doutora Andréa, mais uma vez, reforçando aqui a nossa solidariedade a essa perda que, para todos, é imensa. Alguém mais tem alguma manifestação? Que eu quero dar a palavra à Defensoria e à Procuradoria. Não? Doutora Andréa, a senhora quer se manifestar? Sim, eu queria agradecer a solidariedade de todos novamente e do desembargador Durval, que agora emitiu sua condolências também. Dizer que realmente é uma situação muito difícil. Na sessão passada que eu estava aí, eu saí antes porque tive que levá-la para um médico. E, assim, foi uma coisa muito repentina. Apesar dela estar adoentada, mas a gente não esperava que ela falecesse
de forma tão repentina, mas assim, é o que Deus quis, a gente está muito conformado por conta que a mamãe estava sofrendo bastante com a doença que ela estava acometida, e aí então deu essa nossa força e fé também. Perfeito. Deus é sempre muito provedor, viu, doutora? E, digamos assim, a morte, apesar de ser um evento para o ser humano que deveria ter sua normalidade, é sempre algo de uma perda absoluta, porque a gente é muito egoísta, a gente quer se manter ao lado dos que ama. Doutor Luiz Eduardo, Vossa Excelência quer se manifestar? Muito obrigado pela oportunidade, doutora Lisete, de dirigir a palavra aos componentes dessa egrégia Câmara, ao mesmo tempo em que dirijo a palavra à doutora Andrea, dizendo que numa situação dessa eu me lembro de John Donne, que dizia que a morte de qualquer ser humano diminui não só aquele pedaço da alma dele, mas como o mundo todo, porque todo ser humano faz parte deste nosso mundo e é como se numa catástrofe climática se desprendesse um pedaço de terra. Então, eu quero apresentar minhas condolências, meus pêsames à doutora André, eu não tinha tomei conhecimento agora por uma oportunidade que Vossa Excelência falou, e dizer que ao mesmo tempo dizer que é com bastante alegria que eu compareço às sessões da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Muito obrigado, doutora Lisete, senhora presidente. Boa tarde A aos recíproca é componentes da verdadeira, Câmara. doutor. O senhor é sempre muito bem-vindo. Então, nesses termos, eu dou por encerrada a presente sessão. E, mais uma vez, minha amiga, sinta-se abraçada. Obrigada, desembargadora. Obrigada, doutor Luiz Eduardo, também pelas palavras. Pronto. Boa tarde.